Nós estamos trazendo hoje aqui para entrevistá-la a doutora Márcia Moura. E ela vem nos trazer aqui uma novidade. Moça, eu queria que você apresentasse o currículo da doutora, me parece a sua colega, enfim, depois nós vamos ver a novidade. Parece que tem uma questão aí de uso capião. Uso capião, daquele direito caso. de família. Vamos lá, o casal, tá casado, o cara ou a mulher resolve sair de casa. Abandonou lá. Aí ele acha que uma tem o direito de uso capião daquele imóvel lá e tal. E nós vamos falar sobre isso já já. Mas antes disso, nós vamos apresentar aí o currículo da doutora Márcia Moura. Muito obrigado por estar aqui conosco, viu? Tá? Rebouça, por favor. Boa noite, Marciele. Boa noite, doutora Márcia. Boa noite, telespectadores. Excelente noite. A doutora Márcia é advogada, especialista em direito de família. Ela tem especialista em direito civil também, direito processual civil, direito público, mestranda em ciências jurídicas na especialidade de direito civil pela Universidade de Lisboa, em Portugal. E a doutora Márcia é uma advogada atuante, né, em todo o estado do Ceará, na matéria civil e na matéria de família. E hoje, como a Marciele disse, nós vamos trazer aqui esse tema que até muitos colegas advogados desconhecem, que é a possibilidade de um tipo de uso capião, ou seja, de aquisição originária da propriedade de um imóvel devido a abandono do lar por um dos cônjuges. Não é isso, doutora Márcia? É isso mesmo. É uma matéria, por um lado, é uma matéria simples e, por outro, é uma matéria de extrema relevância. Simples no sentido que ela não traz tantas dificuldades. É um artigo 1240-A, que foi introduzido pela Lei 12.424, que é a lei que regulamenta o programa da Minha Casa Minha Vida. Então, ela surgiu, por que eu digo que é, por outro lado, muito importante? Porque ela surgiu pela necessidade social, né, de implementar a proteção das famílias de baixa renda. E aí a gente vem e traz essa inovação, que essa lei é nova, né? O direito é nova, que ela é de 2011, 10 anos é nova. Então, por isso que o Carlos diz que ainda muita gente, muito operador do direito ainda não sabe muito bem desse artigo, dessa introdução, desse artigo que foi introduzido no Código Civil. Que, na verdade, vamos dizer, uma especificidade de outro artigo, do artigo 1240. O artigo 1240, Carlos, ele fala dessa uso capião especial, pró-família também, só que esse 1240A, ele é mais específico. Ele vem para proteger realmente a família contra aquele que abandonou o lar. Mas, que doutora, pode ser o cônjuge dúvida. ou até... qualquer um. O companheiro também. Se aplica ao companheiro na união estável? Sim. Então. Tem, inclusive, um enunciado 500 a 501 do CJF, que também é a jurisprudência pacífica, que aplica a toda forma de entidade familiar. E a relação união estável é considerada como família, de acordo com a nossa Constituição. Deixa eu explicar um pouquinho melhor, para vocês em casa entenderem melhor aqui o que nós estamos falando, porque nós estamos falando aqui da palavreado jurídico, fica um pouco difícil das pessoas em casa entender. Você, casada, ou você, marido casado, um dos dois foi embora de casa. Isso significa o quê? A casa dos dois. Aí o cidadão lá resolve, daqui 1 ano, 2 anos, pedir a metade da sua casa. parte, A sua né? parte da casa. Mas antes disso, você que ficou com a responsabilidade da casa, pagando IPTU, pagando energia, pagando a luz, sustentando os filhos, você pode pedir o uso capião da parte dele, ou seja, ficar com a casa para si. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. A pergunta que não quer se calar, depois de quanto tempo ele pode fazer isso? 2 anos de abandono. E esse abandono tem que ser abandono literal, viu, Carlos? Ah. É um abandono, como o Marciele. Marciele falou. É um abandono que tem que Não dá realmente nenhum tipo de nada. provimento àquela família. Exatamente. Nenhum tipo de apoio, seja Não paga pensão. financeiro, material, isso. seja afetivo. Porque se ele até pagar a os tributos pensão, fiscais da casa também, ele não paga mas nada. se ele pagar a pensão já Já descaracteriza. já descaracteriza. Já Ou seja, descaracteriza. então é para aquele
para aquele cônjuge, né, que sumiu, desapareceu do mapa durante 2 anos. Aí você tem esse direito. Agora, uma coisa que é importante também esclarecer, a doutora fala assim, isso é uma lei que veio do Bolsa Família, eu peguei aí o gancho e tal. Não, do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, aliás, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, renda baixa e tal. E o rico, o milionário, como é que fica nessa história? Nessa questão, primeiro, ele tem alguns requisitos para Eu estou dizendo o seguinte, o cara é bastardo, né? Não é. Presta atenção. Entendi. Eu moro numa casa com a minha mulher de 1 milhão. 2 milhões de reais. Já esticou, né? Dobrou, né? Não, ou é rico ou não 1 é. milhão já tá. Um milhão qualquer um tem hoje. Por via nas dúvidas. 2 milhões. Aí o cara sumiu. Marciele sumiu. Aí já é comum, as meninas já estão... Tá com... Você tá vendo aí? Você dá liberdade, rapaz. Não, mas é boa pergunta porque para ver se aplica só o baixa renda ou não, né? Exatamente, é isso que eu quero saber. Marciele, a lei ela veio nesse sentido. Que ela justamente... Proteção social. Exatamente. Esse programa, Minha Casa Minha Vida, foi justamente para pessoas de baixa renda, né? Esse foi o intuito da lei. Mas foi introduzido dentro do Código Civil 1240A e não falou de baixa renda. O que é que ele falou? Que tem que ser até 250 metros quadrados o imóvel, não é uma mansão. É até 250 metros quadrados. Se livrou, Marciele, se livrou. Marciele se livrou. Urbano, não veio para o rural, porque nós estamos também, né? Carlos usa o capião especial rural. E temos também o capião especial urbano, que é de 5 anos. Isso já existe há muito tempo. É de 2 anos, né? Que ela reduz. Inclusive, é da modalidade do capião que veio, que exige menor tempo. Até menor do capião de móvel e não de imóvel. Que pode ser de 3 ou 5 anos, dependendo se com justo título ou não. Então, é uma das modalidades que tem um menor prazo, não diria prescrição aquisitiva, até lembrar aqui que a gente não fala mais esse termo, não é adequado, né? Não é muito adequado. Mas a pessoa de casa não sabe o que é isso, tem que explicar. Ou seja, é uma aquisição da propriedade. O que é a prescrição? A prescrição é uma extinção de uma pretensão da inércia do titular no exercício de um direito subjetivo. Você queria exercer o direito, você tem um prazo para exercer aquele direito. Por exemplo, dano moral. Dano moral hoje no Brasil, o Código Civil fala que é 3 anos. Se você sofreu um abalo moral, seja qual for ele, você dá a data do evento, da data do fato, da data da ocorrência da situação, você tem 3 anos para ir atrás daquele direito. Se você trabalhista são 2 anos atrás daquele direito, você perdeu o direito, prescreveu. No caso do imóvel é a mesma coisa. Não, aqui é uma aquisição da propriedade. Sim, mas no caso do imóvel é a mesma coisa. O que saiu de casa, o Marciele que foi embora, se não aparecer em 2 anos, dançou. Desde que o imóvel tenha até 250 metros. Cabe ser atento nos detalhes, porque senão a gente passa uma informação aqui... Mas o que não é pouco, já que nós temos na realidade de Fortaleza hoje, doutora, diversos apartamentos aí sendo oferecidos com 46, 49, 56 metros quadrados. Então, 250 metros não é pouca coisa. É uma casa boa hoje. Mas aí é uma pergunta também. 250 metros de área construída. Isso é onde está aqui, tem discussão na doutrina. Tem discussão na doutrina. É porque eu sou questionador mesmo. Interessante. Porque, né? Se o meu terreno tem 1000 metros, aí eu tenho uma edícula lá, 100 metros, 50 metros, 40 metros, não importa. E aí? Pois é, essa é a discussão que tem na doutrina. Inclusive, Nelson Roosevelt e o Cristiano de Farias, eles falam sobre isso. Na concepção deles... E não tem uma definição ainda. Não, porque é muito divergente. Na concepção deles, por exemplo, eles dizem que é de área construída, é da construção. E na concepção de outros doutrinadores, né, no entendimento deles, diz que não. Por quê? Porque qual é o escopo da lei? É proteger as pessoas de baixa renda. Esse é o escopo, a finalidade é essa. Eu concordo com o segundo aí. Eu também concordo com o segundo porque é o seguinte, vamos dizer que é o seguinte, tá? Eu moro numa fazenda, onde eu tenho uma casinha lá, de 80 metros. A fazenda tem lá 100 hectares. Aí eu abandonei a mulher, ela vai ficar com a fazenda de 100 hectares, que o valor é muito maior, mas extremamente maior do que a edícula que está lá construída. Então eu particularmente concordo com a segunda. Esse é o fito da lei. Que é uma coisa que precisa definir, né?
Então, doutora Márcia, só para deixar bem claro aqui, que a doutora falou que esse artigo foi trazido por uma lei, é muito interessante isso, né? Uma legislação, nada a ver com direito de família, foi que essa legislação fez. Introduziu um novo artigo na parte do Código Civil que fala de direito de família e ainda introduziu um artigo que mexe com as espécies de uso capião, né? Inovando totalmente a legislação. Mas a doutora disse que tem um artigo antecedente que já falava da questão de um tipo de uso capião no direito de família que é justamente por abandono. Qual é a diferença de um artigo para o outro? Não, ele está na parte de direitos reais, né? Ele entrou na parte de direitos reais, esse artigo. Ele introduziu no 1240, é sobre o uso capião, né? Que é a aquisição da propriedade. Então, 1240, que é o original, que surgiu com o Código Civil, esse 1240 surgiu com essa lei, que faz 10 anos. O 1240 é o uso capião especial pró-família também, igual a esse, só que esse é o uso capião especial pró-família por abandono do lar. Então a diferença é o abandono. É o abandono. Exige o abandono do lar. A única diferença e o outro é uso essa. capião, A única diferença ele exige é essa. o quê? Que você tenha 5 anos, né? E que seja, os mesmos requisitos, até 250 metros quadrados. 5 anos de posse. Não pode ter outro imóvel, nem rural e nem urbano. Mas não exige o abandono. Não. O abandono já é uma peculiaridade desse Porque aí diminui de 5 5 para 2 anos, Isso. que é uma diminuição grande. Muito né? grande. E aí a pessoa já pode. E aí ela vai entrar com um processo normal de uso capião. Vai entrar de uso capião por abandono do lar na vara da família. Doutora, interessante, né? Na vara, e tinha discussões sobre a competência. Doutora, hoje é pacífica, que é a vara da família? Não tem problema, não é que seja pacífico. Sempre tem os que pensam o contrário, mas hoje sim, você já pode entrar com tranquilidade na vara da família. Já foi. Eu fico imaginando, doutor, os nossos telespectadores, que assunto importante que o Acerto de Contas traz para uma necessidade real. Polêmico, uma necessidade real de muitas famílias. E eu fico imaginando que uma das principais dúvidas seja, nessa questão do direito da família, se aplica ao cônjuge apenas ou só se aplica em caso de filhos? Não. Como é isso? Se aplica só, por quê? O marido, tem o marido e a esposa, ali já é uma família, já constitui uma família. Não necessariamente precisa de um filho para constituir uma família. Certo. Então, o companheiro também do mesmo jeito, da união estável. A relação homoafetiva também, segundo a jurisprudência. Né? Inclusive, tem também do Conselho de Justiça Federal um enunciado sobre isso. Então, família é toda o intuito de constituir família. Você né? vê que é importante essa informação. É importante a pergunta do Márcio, um pouquinho mais adiante eu vou. Eu moro com meu pai, eu não conheço minha mãe. Ou eu até nasci, minha mãe abandonou, tá? Fui criado pelo meu pai. Meu pai some. Abandona. E o filho teria direito também? E aí? Sim, tem. E sua mãe sumiu? Por quê? Porque aí é chamado de sucesso possessione. Eu, como filho, eu posso pedir o uso capião da casa? Sim. Por quê? Porque é chamado de sucesso possessione. O que seria? Tem acesso possessione e tem a sucesso possessione. Nesse caso, o artigo diz que tem que ser uma posse direta e pessoal. Ela é pessoal, ela é personalíssima. Só você pode usufruir. Ou seja, por exemplo, eu não posso alugar aquele bem. Por quê? Porque a lei, eu estou até fugindo assim um pouquinho mais dentro do tema. A lei, ela vem, qual é o desiderado da lei? É o quê? Garantir um mínimo existencial para aquela família, o que é a moradia, né? Então, teto, chamado teto. O famoso teto, exatamente. Então, no caso, essa pessoalidade, esse caráter personalíssimo, ou seja, só eu não posso somar, Carlos, as posses anteriores, que os capiões extraordinários a gente não soma, eu não posso somar com posse anterior. Só vai ser minha posse, eu tenho que estar lá, mas só minha posse, por isso que eu não posso somar. Seria mas uma a posse sucesso, real, que realmente você... Mas a sucesso possessione, que é Aí, por mas herança, Mas na lei diz só pode. os cônjuges, ou diz que filhos também, ou não? Na lei não diz. É porque, deixa eu traduzir o que a doutora Márcia falou aqui para uma linguagem mais leiga. Esse uso capi do cônjuge, certo? Ele exige o requisito de 2 anos, tá ok? E ali aquela posse tem que ser do cônjuge mesmo, ele não pode somar a posse de outra pessoa.
Por exemplo, era um filho que agora passou a posse para a mãe. Não pode. A posse tem que ser daquela pessoa que vai entrar com os capião. Na posse de sucessão, a mãe abandonou, ficou o pai. O exemplo que você deu. Ficou o pai. O pai ficou naquela posse ali um tempo. E aí o pai pegou e abandonou o filho. Aí, como é uma sucessão, porque ele é herdeiro, ele vai somar a posse que o pai teve com a posse dele e entrar com os capião. Aí a pergunta é, mas nesse exemplo que o Marcelo deu, a mãe abandona, o pai fica com o filho naquele imóvel, depois de um certo tempo o pai abandona. O uso capião que o filho vai poder entrar é esse de 2 anos ou o de 5 anos? Mas aí já seria o de 5 anos. O de 5 anos, né? Não seria esse. É. Então esse porque de no 2 caso, anos é pro cônjuge, no caso que é abandonado. que ele deu exemplo, é o pai dele morrendo. Aí somaria. Não, morrendo não. O pai sumiu também, abandonou também. Aí já seria o uso capião, o Normal, especial normal. Então vamos lá, o uso capião normal, ele começa, o que não é Tem dessa vários lei. tipos de uso capião normal. Então, eu gostaria de saber isso aí, mas antes, eu quero saber as modalidades de uso capião. Certo. Mas antes nós vamos falar do creme vegetal Tainá. Melhor não há, dá uma olhada aí. Sabor manteiga. Eu só uso Tainá, é de fama e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Voltando, então lá, creme vegetal Tainá sabor manteiga, Rebouças. Melhor não há. É uma delícia. O cafezinho da tarde vai bem à noitezinha. É bom demais. É fantástico. Doutora, qual as especificações, os tipos, as modalidades de uso, quantos são que há na relação uso-capião? Certo. Contar, nunca contei, tive essa preocupação, mas a gente vai falar quais são. Uso capião extraordinário, que não precisa de justo título e boa-fé, inclusive esse que nós estamos falando aqui, alguns doutrinadores, o Nelson Roosevelt, diz que é o mini uso capião extraordinário, porque não precisa de boa-fé e nem de justo título. O que é o justo título? É um contrato de compra e venda, é uma cessão de posse, é uma cessão de direitos hereditários, um título, um documento. Mas o uso capião sempre existe que a pessoa está lá no imóvel. Ela tem que, não necessariamente que ela esteja ali ocupando o imóvel. Esse que nós estamos falando no tema de hoje, sim. Esse porque é para morar. Isso. Eu estou falando das outras modalidades. Não, a extraordinária, a ordinária não. Mas a especial, que é chamada de regular, que é essa também pró-família, ela exige sim que a pessoa esteja morando. Como essa outra também. Doutora? Entendeu? Por causa da pessoalidade. Deixa eu dar outro exemplo, só para não fugir, Sim, que sim. é importante. Me veio aqui na cabeça. Eu, Carlos Marcelo, tenho um imóvel, tá? Eu estou com esse imóvel desde 1994. Ok? Eu tenho escritura pública desse imóvel. Porém, eu não consegui registrar. Por que eu não consegui registrar? Porque eu comprei de uma empresa. Você está mexendo na consulta. Não, mas é importante, tem muitos consulta. problemas. Eu, Carlos Marcelo, eu disse, é o meu caso. E eu tenho a escritura desde 1994, não, 2004. Mas não conseguiu matricular 2004. por quê? Recolhi TBI e não consegui registrar a escritura. Por qual motivo que eu não consegui? Começou a aparecer as averbações de ações Trabalhista? trabalhista, ações tributárias. É um terceiro de boa fé, se for. Até. Ganhei em todas as instâncias como terceiro de boa fé, tá certo? Tem mais algumas ações. Neste caso, após, quer dizer, eu estou falando 2004 até hoje. 2004 tá quantos anos? Vixe, não. 94 ou 2004? 2004. Quantos anos que eu sou em Madrid? 16, 17. 17 anos. Eu posso pedir uso capião com a escritura? Sim, sim. Sim, claro que sim. É o justo e outra, título. E outra, a uso capião, ela é uma aquisição originária. Ela E paga tudo que E o tiver pior, essa propriedade minha é alugada, tá? E por minha Alugar para um terceiro, você O alugou. terceiro, eu sou proprietário. Já, eu sou proprietário desde 2004. Você tem a posse Com indireta. escritura pública. Só não consegui registrar por um motivo dos gravames que entrou na... Os gravames entravam na matrícula e pediam o registro da matrícula. Só que eu fui... Na época eu tive uma sabedoria. Eu falei, eu vou averbar pelo menos. E eu averbei a escritura por 90 dias...
e averbei de novo, ou seja, prenotei por 90 dias. E isso ficou lá no registro. Isso é o que me salvou a pele. Porque mostrou boa fé. E muito Mostrou bom, boa fé, muito bom. né? Doutora. Não foi algo montado. Então, neste posteriormente. caso, eu posso também fazer, mesmo tendo a escritura, o uso capião. Sim, e é ótimo para você, mesmo não. Porque mesmo parece um porém, né? Não, é claro que sim, Dá é direito ótimo. de fazer, sim. você tem o justo título. E pelo extraordinário mesmo. Aí você tem que ver os outros Contratar a requisitos. doutora, né? Com certeza. os Doutora, outros requisitos. nós já falamos aqui no programa de hoje. Agora, apresentador de TV não paga no horário, já sabe como é que é. Nós já, Aí fica bem trabalhando, fica não, doutora? A produção rindo lá. doutora, nós já comentamos. Bolsa. A doutora já comentou aqui sobre a questão de que para se aplicar o uso capião tem que ser realmente abandono. Nesse caso, sim. E a doutora comentou que, por exemplo, o pai que se separou, o pai que passa algum tempo fora de casa e ele procura justificar, só que fica aquela indireta entre o pai e a mãe pela falta de pensão. Aparentemente, um dos cônjuges procura justificar pela falta de emprego, mas o outro entende que haveria possibilidade desse cumprimento dessa pensão. E nessa briga, nessa guerra entre os cônjuges, pode existir a possibilidade aí? Existe a possibilidade do uso capião nesse caso? É o seguinte, o que tem que... Qual é a finalidade, como eu sempre estou colocando aqui, a finalidade dessa lei? É o quê? É proteger a família e proteger aquele ente, aquela pessoa que ficou, o cônjuge que ficou lá cuidando da casa, dando assistência ao filho e mantendo a casa. Quais são os caminhos, viu, Carlos? Quais são os caminhos para aquela pessoa que saiu de casa, ela não perder o imóvel? Isso é também bem interessante. A defesa, né? Qual seria a defesa desse Quais são cônjuge? os caminhos? Primeiro, ela tem que fazer uma prevenção, na verdade. Ou seja, ela tem que dar uma assistência familiar, se tiver filho, por exemplo, dar uma assistência na casa, ou pagar um tributo, ou então... Pode até perguntar, eu só sou casado com ela, mas não quero mais viver com ela. Eu sou obrigada a ficar casado para não perder meu imóvel. Eu sou obrigado a manter aquela união estável para não perder o imóvel. Não, você tem outros meios. Quais são? Você vai fazer chega para sua esposa e diz, vamos fazer uma dissolução de união estável. Vamos fazer o nosso divórcio. E se ela não quer? Ela não quer. Parte Litigioso. O importante é você... se prevenir nesse sentido e não você perder o imóvel. Na verdade, você tem que sair de forma respeitosa e não simplesmente abandonar. Mas se você mantiver essa casa com assistência, sim, a lei ela vai te proteger também. Ela não vai te abandonar. Porque eu iria já para o caso, doutora, de casais que já estão divorciados. Porque mesmo nesse caso, né? Você já está divorciado. Mas não houve divisão de bens, não é isso? Exatamente, sim. exatamente. Existe muita confusão em relação a isso, né? Alguns acordos, eu não sei se eu posso chamar de conchavos nesse sentido, para o divórcio sair, né? E aí, esse acordo, alguém pode interpretar que possa fazer uso agora do uso capião, já que existe essa nova lei aí. Mas é bom isso aí, Márcio, pelo seguinte, isso aqui tem muito, como nós falamos aqui no Ceará, tem de ruma. O que acontece? O casal se separa, muitas vezes nem se divorcia, se separa de fato, um constitui uma família, outro constitui outra família, e aquele imóvel que o casal residia, que é no nome dos dois, a mulher fica ali morando com os filhos. E aí, 5 anos depois, 6 anos depois, porque quer casar novamente, vai atrás do divórcio. E aquele marido que saiu da casa... Muitas vezes na mente dele ele pensou que não, o imóvel é meu e é dela. O imóvel é meu e é dela, o imóvel é no nome de nós dois. Então aqui, na hora que for, vai dividir. E aí, se a cônjuge ou o cônjuge que ficou na posse do imóvel atentar para a existência desse dispositivo legal, ele vai facilmente entrar com os capião familiar de 2 anos e vai levar. Por quê? Mas a outra parte não é intimada, mas doutora? o outro não... Sim, mas a questão não é ser intimada. A questão é provar. Eu já entro provando que por exemplo, o marido, no caso, saiu de casa, passou 3 anos, 2 anos ou mais,
sem ajudar no sustento da casa, sem ali comparecer, sem ali andar, ou seja, porque na mente dele não, é meu, tá registrado Mesmo meu ele nome, sendo ninguém toma. intimado e, não, e falar nos autos. Todo mundo tem que ser intimado. Depois de 2 anos. Todo mundo tem que ser Não, intimado. estou dizendo, mesmo ele questionando. Só vai ter os campeões se ele for intimado. Se ele não for, vai haver o curador especial, um defensor público de curadoria especial para os ausentes. Todo mundo vai ser intimado. A questão aqui não é ser intimado ou não. Ninguém vai tomar a casa de ninguém ser intimado. A questão é a prova, é provar que aquele cônjuge passou 2 anos abandonando aquele lá. O que é abandonar um lar? 2 anos sem dar acompanhamento material, sem pensão, sem pagar IPTU, dinheiro, ou emocional, apoio psicológico, apoio para os filhos e para isso. Mas nós vamos voltar agora, nós vamos ficar agora com... Terminou o primeiro bloco agora. Nós vamos voltar no segundo bloco. Eu quero saber como é que funciona o uso capião normalmente. Se você aí de casa pretende fazer uso capião numa área, como é? O cara vai lá, põe a cerca, a gente vai falar desse assunto já voltando. Voltando aqui para o segundo bloco, eu quero saber uma coisa agora, doutor, estou muito curioso. E o pessoal de casa acho que quer saber também. Tem muitos imóveis aí que a pessoa não tem a titularidade, ou seja, a escritura. O uso capião traz isso. Definitivamente, além da posse, traz a titularidade do imóvel, a escritura do imóvel. Aquisição originária da propriedade do imóvel. Tá, eu quero saber o seguinte, eu quero fazer um uso capião em determinada área, tá? Eu descobri que tem uma área aí que não tem, ninguém sabe que é o dono não aparece há muitos anos, um exemplo, tá? Eu sei que área federal, municipal, não dá para fazer uso capião, né? Não dá. É proibido pela Constituição. Aí eu sei que tem uma área no cidadão que o cara dizem que ele morreu, foi para a Itália, foi para a França, sei lá. Eu quero fazer uso capião nessa área. Eu chego lá, cerco a área, aí eu tenho que esperar 5 anos. Isso já está definido. Nesse caso, não. 5 anos não. Nesse caso, você vai... Aí já seria o extraordinário que você iria. Como é que é? Que seria... reduziu antes, no código anterior era 20 anos, agora passou para 15 e até 10. Que reduz para 10 se você morar no imóvel ou fazer alguma produção no imóvel, dar alguma produtividade àquele utilidade. Que nem os caras fazem, planta os coqueiros. Pode ir dar produção ao imóvel, cerca, cuida do imóvel, e aquilo dali o senhor tem que ter ânimos de dono. O senhor tem que aparentar realmente ser o dono, que é uma das provas testemunhais é muito importante. São os confrontantes. Não necessariamente os confrontantes, porque pode ser que você nem sabe quem é seu confrontante que está lá, porque não tem, é só uma terra lá. Mas outras testemunhas que sempre passem lá, vejam o seu cuidando. Seu dia a dia, né? Seu dia a dia, né? Exatamente, vejam o seu cuidando. Mas isso após quantos anos? No caso, 10 anos, se o senhor estiver cuidando do imóvel. Então, o senhor pode perfeitamente... Esse imóvel pode ter uma escritura no nome do terceiro? Pode. Mas porque o que é que a Constituição vai proteger? A função social do imóvel. Se você abandona, eu posso ter aqui, eu tenho um apartamento e eu não piso lá e invadiram o meu apartamento. Só que eu não piso, eu não pago tributo, eu não pago nada, simplesmente sumi. E tem uma pessoa lá há 10 anos nesse imóvel. Então ela pode usucapiar e ela ganha. Se ela ganha, ela vai ter aquela... Aprovado, todo o processo. Sim. Direito. E principalmente a posse tem que ser mansa, pacífica, ininterrupta, tem todos esses requisitos. E principalmente o ânimo de ser. Se chegar alguém, vamos lá, eu pedi depois de 10 anos, lá no apartamento. Aí o senhor o quê? Eu pedi lá, a posse. Certo. A posse do apartamento, no caso. Entrou com os capião. Depois de 10 anos. E se apareceu o nome, dizendo, não, peraí, eu emprestei para ele usar aí. O dono, ele pode estar até no nome dele, essa propriedade. Não, mas ele aparecer e dizer isso. Certo, ele aparecer, ele vai ser réu, de qualquer forma ele vai ser réu, se ele é o dono, ele é proprietário formalmente, se ele está lá no registro de imóveis, ele vai ser citado. Não, emprestei pro reembolso, ele mora aqui há 10 anos, agora fala que é dele. Mas se você passar 10 anos sem aparecer, aí você vai ter que provar que emprestou. Eu não estou falando empréstimo, porque emprestar é um comodato que você está fazendo. De boca. Aí você está sendo... De boca já é um problema, né? O comodato pode ser também de boca, desde que você prove, né? Por exemplo, você empresta aqui, ó, vou fazer um comodato, Carlos, para aí não leva. Aí não, porque aí ele é um fâmulo da posse, ele é só um detentor. Ele não é um possuidor. Então ele não ganha.
Entendeu? Então, quem ganha Tem um vai ser. caso aqui do nosso vizinho aqui que você conhece. Outra consulta, rapaz. O marido Olha da, só. O marido da Jane, né? Que tá com esse problema. É um vendedor, mas no caso dele tinha até inclusive contrato de locação. É que venceu e não contrato de fez. locação. Contrato de locação aí Não, mas resolve. venceu, o cara ficou. Eu já defendi aqui em Fortaleza, proprietário de imóvel grande, onde uma família morava nesse imóvel há mais de 25 anos. Só que, quando eu fui atrás da documentação, tinha um contrato de locação. Lá de 20 anos, 20 anos atrás, pronto. Com aquele contrato de locação, provada a data, provada a assinatura e tudo, mostrou que não, aquela terra não era passível de ser uso capido. Doutora, deixa eu perguntar outra coisa. A gente sabe que tem muita gente esperta, né, no mundo, né? Não vou dizer no Brasil, no mundo. Sim. Tem muito espertalhão, né? E nós sabemos que tem quadrilhas articuladas que fazem só esse tipo de coisa. Nós sabemos disso. Né? Que vão lá, cercam, primeiro fazem uma cerca de arame. Especialização em uso capião. Primeiro fazem uma cerca de arame. Chamava até de grilheiros, né? Isso. Primeiro faz a cerca de arame, o dono aparece, aí começa a fazer o baldrame, começa a fazer o muro e tal e coisa. Você sabe por que chama de grilheiro? Usa de força muitas vezes, usa de força, e tentando intimidar o mais humilde, que nós sabemos que existe essa coisa. E aí, como é que fica isso? É matéria de prova, né? Não tem É como tudo você matéria de chegar. prova? Você sabe por que chama de grilheiro de terra? A partir do Porque momento antigamente que- falava, porque sabe- antigamente não existia computador, era tudo papel. Por que chamava de grilheiro? O cara pegava... Basta o cara ir numa delegacia e denunciar. Tem um terreno ali de 1 hectare, de 100 hectares. É crime. Aí eu faço um documento hoje na máquina de escrever, antigamente era máquina de escrever, eu fazia documento mais escrever, dizendo que comprei aquele imóvel de um fulano que já assumiu, não sei, há 50 anos, fazia uma assinatura qualquer, pegava aquele documento, Sim, botava só- dentro de uma gaveta com grilo dentro. Grilo? Grilos. E o grilo, ele dava, com um determinado tempo, uma aparência de anos passados naquele Não, ó, documento. produção, se reboça, ele tá muito treinado. É o grileiro. Eu tô com 60 anos, eu nunca vi falar disso. Isso é doutrina, isso é estudo Isso aí de é negócio- matéria de direito civil. Então, era por isso que era chamado de grileiro, não era grileiro. Porque vinha do grilo, ele botava o documento dentro de uma gaveta com os grilos dentro, e aquele documento ficava com uma aparência disso, ó. de velho, uma aparência de antigo, É um isso cheiro mesmo. e tudo. Então ele fazia e entrava e ganhava. Deixa eu falar aqui, puxar aqui um link da questão da prova, né? Que você falou. Mas a senhora vai falar já? É a matéria de prova que trouxe agora uma discussão. Estou voltando para o nosso tema, que é por abandono do lar, né? Esse abandono do lar é uma causa, é uma motivação, é um motivo, e essa é a discussão na doutrina, por ser alguns, inclusive Berenice Dias, dizer que é inconstitucional esse artigo 1240A, por quê? Porque ele ressuscita o quê? Ressuscita a culpa. Que a Constituição, com a emenda, pelo menos eu também vejo assim, eu tenho essa posição, já o Carlos não, né? A emenda constitucional número 66, ela aboliu a dissolução do casamento civil, se dá simplesmente pelo o divórcio. Pronto. Não trouxe mais os requisitos que existiam antes, separação judicial ou separação de fato em um determinado prazo. E nessa separação judicial, na separação, ela atrela os deveres conjugais. E nesses deveres conjugais tem a culpa. E esses deveres conjugais traz o quê? Os motivos... É complexo, É hein? complexo. Os motivos dessa separação. Se acabou a separação, não tem mais o que falar em culpa. Ou seja, aí fica um problema para aquele também que quer, o cônjuge que ficou, ter que provar esse abandono, né? Ela vai criar... Doutora, mas só- Na verdade, Só- para poder traduzir isso Rebouças, bem só, rapidinho. mas só para o telespectador entender, quando a senhora fala sobre a culpa, porque isso aí tem todo um contexto do direito, mas também filosófico, né? Na realidade, não seria o direito da culpa, e sim a culpa como consequência de um direito não cumprido. Seria isso? O abandono, no caso, seria já um motivo para ele perder essa... Aí, como consequência, culpa. Exatamente. a Não culpa cumpriu seria o direito, culpa. então vem a Exatamente, culpa. exatamente. Porque o que Agora aconteceu entendi. no Brasil, Márcio, foi o seguinte: essa emenda constitucional, número 66, ela trouxe uma modificação no texto constitucional. Qual foi a modificação? É bem curtinha, ela diz o seguinte: o casamento se dissolve pelo divórcio.
Ela tirou a palavra separação, se dissolve pelo divórcio. No meu entendimento, no meu ponto de vista, como também estudioso do direito, eu entendo que não aboliu a culpa. Até porque no Código Civil e no Código de Processo Civil tem todo o rito da separação, e inclusive, né, o Código Civil é de 2002, é recente. Então está se discutindo jurisprudência em relação a isso. O que acontece? Todo mundo no afã de, não, acabar casamento logo, casou de manhã, já pode separar, divorciar à noite. Foi um entendimento que foi colocado no Brasil. Só que a lei dizia o quê? Não, a lei diz o quê? O Código Civil, não. Separação, 1 ano. 1 ano de separado, de casado, aliás, você pode entrar com a separação. Aí com 2 anos entra com o divórcio. Somou o tempo de casado com 1 ano de separação, fez 2 anos, você pode entrar com o divórcio agora. Antes você entra com a separação judicial. A separação judicial não põe fim ao casamento, ela põe fim aos deveres de cônjuge, que são quais? Mútua assistência, inclusive o débito conjugal, que é a prática do sexo no casal, o débito conjugal, essas obrigações, porque imagina, você casa com a mulher e a mulher simplesmente depois que casou diz, não, eu não faço sexo não existe sexo para mim, eu sou uma pessoa sexuada, e aí eu não posso acabar aquele casamento, eu simplesmente não vou... Mas isso aí tem ainda hoje, o cara casar sem fazer sexo ainda? Sem saber se a mulher vai fazer. Pior ainda, se você fazia antes, depois a mulher não faz depois de casado. Você tá de brincadeira. Isso é só um exemplo, eu estou dando um exemplo. Eu estou dando um exemplo para você, para entender. Mas não tem mais isso não, fiquei até com medo agora. O que a doutora Márcia falou, é que quando você, esse tema que nós trouxemos hoje, que fala do abandono, que é abandonar alguém, implica em reconhecer uma culpa. Para eu reconhecer o direito da abandonada ou do abandonado, eu tenho que reconhecer que houve uma culpa da pessoa que abandonou. Então é isso que a doutora Márcia está dizendo, que aí tem doutrinadores dizendo, não pode não ter exílio campeão não, porque eu estou ressuscitando uma culpa que a Constituição, na emenda 66, tirou, dizendo que agora é só o divórcio, não se desculpa mais culpa nem nada. Não é isso? Essa emenda constitucional. Sim. 2002. Sim. Então, por essa questão... Mas eu entendo temporal, sim, mas o texto eu entendo que não revogou o texto. Mas o processo civil, ele fala, dá o procedimento de separação, mas o STJ já validou. E é de 2000 o novo Código de Processo Civil, 2015. Porém, o STJ já validou de que forma? E dizendo, preservando o princípio da autonomia privada, no indivíduo ele tem o direito de decidir separar primeiro ou divorciar. Mas o STF vai bater o martelo final. Com repercussão geral, ainda vai julgar isso, o STF. É complexo, né? Nós vamos deixar o Márcio perguntar daqui a pouco, mas eu quero saber uma coisa antes. Existe algum outro tipo de material que a gente possa fazer uso campeão? Ou seja, por exemplo, o carro. Eu estou falando isso porque o público em casa é importante saber. Eu tenho um carro lá com a minha... Tem um carro que eu saí de casa e deixei o carro lá na casa. Tem como fazer, doutor? Sim, os campeão móvel. Ah, é? Móvel? Sim, quais são as modalidades? Os campeão móvel, que pode ser ordinário e pode ser extraordinário. Extraordinário, o requisito seria 5 anos e não precisa de justo título e nem boa-fé. E o ordinário, que seria 3 anos. Que é no caso do carro? Precisaria. Sim, é o caso do carro, são bem imóveis, né? Então é isso que eu estou dizendo, esse do abandono, o tempo ainda é mais exíguo, menor do que o bem imóvel, né? Que é uma coisa até mais... Que é contraditório, porque o valor financeiro de um bem imóvel é maior que o bem imóvel. Bom, geralmente. A minha pergunta, doutora, vai exatamente na linha do que a senhora acabou de falar, lembrando o grande pensador Dietrich Bonhoeffer, que disse que a repetição dos ensinamentos recebidos faz parte do ensinamento responsável. Então, o nosso telespectador talvez ouviu aqui já hoje falar de 2 anos, falar de 5 anos e agora há pouco foi falado aqui de 10 anos. Então, qual é o prazo que se aplica aí para a questão desse direito da família no uso capião? É de 2 anos esse do abandono. 2 anos. Da data do abandono. Da data do abandono. Muito bem. Já pode entrar com... tem que fazer os 2 anos, aí a partir dos 2 anos, aí você dá entrada no pedido. Usa requisitos. Como é o nome do cara aí, Bonhoeffer no seu... Dietrich Bonhoeffer. Rapaz, o negócio aí é pura cultura, afinal de contas. Por favor. Demais. Assim, direito de família, eu sempre dizia para meus alunos da graduação, direito de família, você tem que estudar por 2 motivos, para o aluno de direito. Primeiro, porque cai na prova. Segundo, cai na vida. Todo mundo vai precisar de um advogado da área de família. Todo mundo vai ter uma mulher e vai ter um problema. Ou toda mulher vai ter um marido e vai ter um problema. Pode ser que você... É mais ou menos isso? Pode ser que você tenha uma mulher e não tenha nenhum problema com ela. Mas ia ter um problema, talvez com o falecimento dela ou o falecimento dele, com a questão sucessória.
Ou Agora, um parente que apareceu de algum lugar, ou um filho que disse que agora é filho daquele cara e entra com a investigação de paternidade. Então você vai sempre precisar de esclarecimento. Uma pergunta que vem na minha cabeça. Eu tenho... Lá vem consulta. Não, peraí. Agora não é. Quando eu falo, você sabe. Vai. Não, tem muita gente que é solteiro e namora faz 10 anos. Aí já entra na questão de saber se é união estável ou não. Não, mas a mulher na casa dela, e eu tenho um amigo casal, por exemplo, que o cara é cônsul e a mulher é médica. Faz 12 anos que eles estão ali. Eu falo, cara, 12 anos que vocês não casam. Não, tá bom assim. A gente se encontra no final de semana só, compromisso é meu, dela é dela, o meu carro é meu carro, meu apartamento é meu apartamento, o dela é dela. E aí, como é que fica essa situação? Aí é o que o Carlos falou, né? Tem doutrina a esse respeito e, inclusive, alguns casais, que a doutrina fala? Para se precaver, o que é que eles fazem? Fazem um contrato de namoro, né, Carlos? Mas aí, Márcia, também, sim, mas pode... Ele é uma prova contrária, né? Também pode vai ser uma prova contrária. Eu ganhei um caso agora de união estável, parecido com esse que você falou aí, mas como é que foi a prova principal? Os amigos, o que é união estável? É aquele que se apresenta, como a Márcia falou, do animus domini. O que é um animus domini? É você ter um terreno ali, em tal canto, que o Macieri vai lá, faz a cerca, manda aguar a planta, manda plantar, manda pintar a casa. Os vizinhos não sabem do cartório, do registro do cartório. Para eles, o proprietário é o Macieri, mas não é o Márcio. Só que o Macieri está com a posse daquela terra e tomando conta dela como se dono fosse. Então a prova de que você usa aquela terra como se dono fosse é uma prova importantíssima para os campeão. Para a união estável, esse casal se apresentar, como foi esse processo que eu ganhei, eles se apresentavam como casados. Exato. As testemunhas disseram, não, que eu sabia ele era marido e mulher, que eu sabia ele era esposa e esposa, eu nunca soube que eles eram namorado, não. Eles se apresentavam, ó, aqui é minha mulher, ó, aqui meu marido. Eles se apresentavam assim. É o ânimos de construir família, é o desejo, a vontade de construir família, mesmo sem ser casado. Então, provando isso, não tem tempo, não tem que ter filho. Ou seja, mesmo não vivendo debaixo do mesmo Mesmo não vem Aí você é bom eu saber, porque se alguém chegar para mim e perguntar, essa senhora é o quê? Minha namorada. Mas é importante, Marcelo. Não, minha senhora não, porque essa namorada tem 20 e poucos anos. Não, não é minha senhora. Essa moça. Não é atenção. Marcelo, mas essa sua pergunta e a resposta dos senhores aqui é importante porque muitas vezes, da senhora também, muitas vezes nós estamos presos só à prova documental, né, doutora? E você percebe aí que o testemunho para o direito, inclusive para o direito da família, pesa bastante, não é isso? Sim, pesa. Aparece até com a Justiça do Trabalho, né? Que pesa bastante. O direito da família pesa bastante. Aliás, é meio paternalista, né? Em relação ao trabalho. Trabalho é paternalista e também, dependendo a questão da família também, se torna um pouco paternalista. Maternalista, você quer dizer, já foi mais. Hoje em dia nem tanto. Uma coisa que vai se evoluir, vai parar um pouco de ser assim, né? Porque não vai quer ser igual piada, mais, né? Agora, doutor, qual assunto que a senhora quer trazer em pauta que é relevante para a sociedade brasileira saber? Hoje seria esse tema aqui. Que Mas tem um tema que você falou de família, que é a questão muito interessante também, que é dos alimentos avoengas. O que são os alimentos avoengas, doutora Márcia? Alimentos avoengas, eu não estava nem preparada. Você está preparada. Advogado, pega de surpresa, não tem? Avoengas, para você ver que em casa não tem nada combinado. O dicionário, ele diz que avoengas vem de herdar dos antecessores, dos antecedentes, dos avós. É porque não está preparado, viu? Se tiver... Então, é um tema extremamente controvertido, inclusive tem várias decisões na jurisprudência sobre esse mesmo assunto, decisões divergentes. E o que seria realmente essa pensão, alimentos avoengas? E quais são os requisitos também para que o menor, o incapaz, né, representando pelo seu genitor, ele entre contra os avós. Né? Primeiro é a criança ter necessidade. Eu vou colocar aqui como criança, tá? Vou chamar a Maria. A Maria, eu tenho uma filha, chama Maria, vamos supor. O avô é o Rebouça. Não, o Rebouça é o pai da Maria. Não, bota o avô, Márcio. Olha como ela foi gentil com o Rebouças, né? Bota o avô, bota o Márcio. Nada de avô para Rebouças. Rebouças não tem fisionomia ainda de avô. Minha gente, se o Rebouças não tem fisionomia de avô, quem é que vai ter, minha gente? É o Márcio.
Fala, Então doutora. eu tenho uma filha. Tem que descontrair, doutor. Tem que ser. Principalmente o assunto desse, né? Que é pensão, que é pesado. E que Ave dá. Maria. E Eu que tenho dá, arrepio, eu falo pensão, me dá e arrepio. que dá prisão civil, né? Então é um assunto. Até para jogador. Sim. Só que tem. E é um assunto realmente que leva, é triste nesse sentido de levar os avós, que são velhinhos, né, para a prisão civil. E isso realmente, efetivamente acontece. E o juiz condena os avós a pagar a pensão? Determinados casos, sim. E se não tem condições? É isso que ela vai explicar agora o que é o aí você alimento vai avoentos, explicar, né? Se não tiver, tem alguns requisitos. Não é simplesmente eu ter necessidade de você ser meu avô, que você vai... A Maria tem necessidade, você que ficou avô. Acabou sendo avô. Eu pedi tanto para não colocar. Muito bem, doutora! Muito bem! Pode ser o ré, mas pode ser o ré. Essa é das minhas, produção, essa é das minhas. Então, eu tenho a filhinha Maria. A doutora se divertiu agora, não vai, doutora? Eu tenho a filhinha Maria com Carlos, não necessariamente a gente seja casado. O avô então, Rema? Pode ser. né? Pode ser. E a minha filha passa não tem primeiro requisito, ela ter uma hipossuficiência realmente alimentar. Esses alimentos, claro, não se resumem só a um prato de comida, né? Alimentos Sim, lógico, aula, colégio. colégio, tudo. Cultura lá. E ela passa aqui, tem essa necessidade. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, nós não termos condições, nem eu, nem ele. Nós não termos condições. Ou então, nossa condição é muito pouquinha. Eu preciso de mais, essa criança precisa de mais alguma coisa para complementar. Então, o que é que acontece? O STJ, inclusive, tem uma súmula, se eu não me engano, é a 596, uma súmula que já bateu o martelo sobre isso. Sobre isso não há mais discussão. A responsabilidade dos avós é o quê? Eu estou botando para trás, eu não estou colocando mais você como avó, não. Estou botando para ninguém aqui. A responsabilidade, Ela tem que lembrar, né? A responsabilidade dos avós vai ser o quê? Subsidiária. Eu acho né? uma sacanagem. Subsidiária. Sacanagem. E complementar, né? Eu acho uma sacanagem. Subsidiária. Não é não, mas cara. não é só. Se Não de é. repente Como é que os essa criança avós, vai comer? Como é? Como se é que os essa criança avós vai viver? realmente tiver dinheiro e essa criança passando necessidade. E se não tiver? Mas Se não tiver, não, se não tiver, não vai. Muitas vezes é assim. Se não tiver, não vai. Tem que ter os requisitos. Rapaz, eu já tenho 5 De netos, vai me trazer mais necessidade problemas. e Além das pessoas que eu pago. Principalmente aqui na nossa cultura, né, doutora, do Nordeste, na prática, muitos avós já fazem isso. De voluntariamente. Isso. Voluntariamente eu acho Isso. top. Agora, exigir que o faça, por exemplo, você tem um filho lá rebelde, foi rebelde a vida inteira, foi um viciado, um louco, Quem queimou foi que criou esse dinheiro. rebelde? Quem foi? Não Foi o vovô. Não foi o vovô, Foi não vovô. quer, saiu de casa. Vovô, agora eu vou responder pelo Peraí, rebelde que ele criou. Mas muito daquilo que vira lei, Peraí, Marcelo, deixa eu falar uma vem pergunta. do senso comum. Fazer uma pergunta séria aqui. Tem um filho lá que é rebelde sem causa. É sério. Tem muito, Sim. né? Geralmente tem uma frase que eu sempre digo, os filhos eles crescem, vai no terapeuta e eles ficaram malucos porque a culpa é nossa. Você sabe disso. Né? Mas tem um filho lá que nunca bateu lá, né? Não é meu caso não, mas tem muitas famílias que tem isso, tá? Aí eu tenho amigos que colocou o cara pra fora. Tá? Aí o cara Drogado, menino. fica sabendo dessa lei aí e fala, pegar meu pai lá. Não, mas não é o cara não, é a mãe do menino que Não, ele a mãe fez. do menino, o Carlos Marcelo lá tem uma puta grana, esse cara, eu nem conheço, nunca vi. Fez o filho lá, nunca vi o neto. E aí vai pagar? Vai. Vai pagar? Vai pagar a pensão. Tá de sacanagem. Não só, quer que eu fale melhor? Quer que eu fale mais surpresa do que essa? Mais surpresa do que essa é o irmão pagar para um irmão que nunca viu na vida. Seu pai, de forma irresponsável, teve outros filhos, que ninguém nem sabia. E aí, de repente, seu pai já faleceu, Tá e entendendo? apareceu um irmão lá, que é menor, que não tem condições de nada e tudo. Esse irmão agora vai pedir pensão para você, que é cara irmão só dele. fez besteira. E vai pagar. Mas você percebe, né, doutora? É para não que cair para o Estado. acredito que isso é uma demonstração de que a lei e o direito tem uma preocupação muito voltada para o... Para o menor, pro- né? Pra criança, não, e também para o bem-estar Da do criança. maior número de pessoas, mesmo que como consequência alguém se sinta numa situação pontual injustiçado. É a ideia lá, né, é uma questão ética, inclusive, do direito, do bem-estar do maior número de pessoas. Então a lei pressupõe isso, que muitas crianças, muitas pessoas que estão sem ter o que comer,
serão aí abastados, alimentados através dessa lei. Sempre a prioridade é o interesse do menor. Sempre. Bom, mas gente, é o Mas seguinte, isso aí, infelizmente acabou nosso tempo. Não, mas só para finalizar, isso aí, Marcinho, até na Bíblia, viúvas e órfãos. Isso. É primeiro a obrigação de quem? Dos familiares. Depois vai para a igreja e para o Estado. Senão você fica o Estado sobrecarregado aí. Bom, vamos lá. Rebouça, suas considerações finais. Eu quero agradecer a O doutora programa acabou, Márcia claro. por ter vindo, né? A doutora Márcia, especialista em Direito Civil e de Família, esclarecimentos fantásticos aqui, né? Quero desejar a você uma boa noite, né? Se quiser me procurar nas redes sociais aí do TikTok, É ao o Twitter, menino da ao internet. Facebook, ao Instagram, Carlos Rebouça, você me encontra, uma boa noite, Deus te abençoe. Márcio David. Foi uma honra participar com os senhores, com a doutora Márcia. Uma mostra sagrada dessa só poderia ser minha xará. Só poderia ser. Pessoal, tá passando nos caracteres aqui o meu contato para supletivo do ensino médio, graduação em teologia, pedagogia, administração e serviço social. Entra em contato comigo. Deus abençoe a Quando eu todos. falo que o Márcio é treinado pelo FBI e pela NASA, vocês não acreditam. Presta atenção. Doutora, suas considerações. Eu só agradeço esse convite de vocês e espero vir mais vezes aqui, trazer um pouquinho que eu sei para nossa Nós vamos sociedade. trazer a doutora aqui para a gente debater sobre essa questão de família que é muito importante. É uma questão que é uma questão, eu diria, que faz parte do cotidiano da sociedade. É como eu disse, cai na vida de todo mundo. Cai na Tem que vida de estudar. todo mundo, literalmente. Doutora, eu queria agradecer muito os seus esclarecimentos sobre o uso capião. Foi de suma importância as pessoas aí de casa entenderem. Porque tem muita gente que não sabe. Sim. Sabe dessa lei, né? E ela é nova, né, Carlos? É, não, 10 por direito anos não só, tem nem por jurisprudência direito, consolidada. por direito, E foi um prazer em recebê-la aqui, viu? Foi uma honra.